sou Maria Auxiliadora Budib, eu sou médica, ginecologista e obstetra, especialista, né, pela Febrasgo e a AMB, e fui a pioneira no planejamento familiar de Mato Grosso do Sul. Há 27 anos, a gente abria o primeiro centro de planejamento familiar na maternidade Cândido Mariano. Depois foi para Moreninhas, no Hospital Vó Honória, na época que a gente tinha. Nós fizemos a transferência para lá pelo alto índice de gestação na adolescência, né? Nas mulheres que tinham intervalo interpartal menor do que 2 anos. E, por fim, veio para o SEM, que também vim para o SEM com planejamento familiar. Então, uma área que eu tenho muita atuação, paixão. E a Lei 9263, né, de 12 de janeiro de 1996, ela veio alterada em setembro do ano passado, né? A gente já teve a alteração para a lei número 14.443 e ela passou a validar a partir de março de 2023. Quando a gente fala em planejamento familiar, a gente não está falando só de método contraceptivo. Nós estamos evidenciando os direitos sexuais e reprodutivos dos seres humanos, né? Então, os direitos sexuais e reprodutivos, eles são universais e são inerentes à condição da pessoa e não é relativo a uma cultura ou uma sociedade, tá? Na parte de Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi cunhado o termo direito reprodutivo, saúde reprodutiva. Depois, mais tarde, na cidade de Cairo, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. E aí vem a grande ata a favor do planejamento familiar, do direito reprodutivo, não como controle da natalidade. Você não pode, né? Mas qual é a sua escolha para compor a sua família, né? Que intervalo de tempo você quer ser mãe? Ou você quer ser mãe, aí o planejamento familiar, a pesquisa de infertilidade, o cuidado à saúde reprodutiva, né, a prevenção de ESTs, tudo está dentro desse grande guarda-chuva. E no Brasil, como que começou tudo isso, né? Nem eu fazia medicina, já tinha lá no governo federal a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A dona Hilda Magalhães, né, Guimarães, que antecipou aí a Franciele na coordenação, a Hilda acompanhou de perto a implantação da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher. E lá em 1988, no artigo 226, veio o planejamento familiar no Brasil como um dever, uma responsabilidade do Estado, não por meio de ações coercitivas, mas educativas. O que a gente está fazendo aqui, né? Uma educação permanente entre profissionais e a educação de repasse ao beneficiário, né? Ao usuário do SUS. Então, o planejamento familiar ele é um conjunto de ações para falar, né, para versar a regulação da fecundidade que traz a garantia de direitos iguais na Constituição, para você limitar ou aumentar a sua prole, tanto pela parte do homem quanto pela parte da mulher ou do casal, regulamentada pela lei federal. No Manual Técnico do Planejamento Familiar de 2002, ali está bem escrito o que cabe aos profissionais de saúde, a nós, né, que estamos nas equipes de saúde, nas atividades da assistência da anticoncepção. Atividade educativa, onde a gente mostra todos os métodos contraceptivos, reversíveis, hormonais e não hormonais, tá? Isso é obrigado a gente poder passar esse conhecimento à população e também a prática da anticoncepção, a sexualidade, o aconselhamento individual, uma escuta qualificada, uma escuta ativa e as atividades clínicas, né? Onde a gente vai fazer anamnese, exame físico, olhando a saúde reprodutiva daquele indivíduo.
Aqui no portal de boas práticas em saúde da mulher, da criança e do adolescente, eu fiz um recorte da Fiocruz. O planejamento reprodutivo, ele cabe a decisão de se e quando engravidar, e quantos filhos você quer ter e como tê-los, né? Essa garantia, esse acesso, esse potencial de ampliar a autonomia das mulheres, o planejamento familiar bem feito, ele diminui 1/3 as mortes maternas, porque a gente diminui o risco, né, do intervalo interpartal pequeno, dessa mulher ser submetida a quadro de acretismo, atonias, né, trabalho de parto prematuro, infecção, e 20% das mortes infantis, porque quando a criança ela chega no ambiente que está preparado para recebê-la, ela vai ser melhor cuidada. Aí a nova legislação, eu coloquei aqui no canto direito da tela prints, né, recortes da presidência da República, do Senado, da Câmara dos Deputados, falando sobre a nova lei federal número 14.443, de 2 de setembro de 2022, que foi alterada da Lei de 9263, de 12 de janeiro de 96. Essa lei passou a vigorar a partir de 1º de março, mês passado, né? Essa lei ela versa sobre o planejamento familiar, com especial modificação nas normativas, tanto equivalente aos métodos contraceptivos que envolvem esterilização feminina ou esterilização masculina. O que mudou nessa lei? A idade mínima para realizar a laqueadura, ela passou, laqueadura e vasectomia, que eu falo tanto de saúde da mulher, né, gente? Mas aí, a cirurgia esterilizadora, de 25 anos para 21 anos de idade, em caso de pessoas com menos de 2 filhos vivos. Então, eu tenho um filho vivo, eu tenho 21 anos, eu já posso fazer. Antigamente, a gente tinha que esperar ter 25 anos. Hoje, uma mulher ou um homem com 21 anos, eles podem fazer a laqueadura ou vasectomia. Ela deixa de ser necessária a autorização do parceiro ou da parceira para realizar a cirurgia esterilizadora. Então, a mulher não precisa assinatura do seu parceiro, tá? Ou da sua parceira, e o homem também não. Ele permite a laqueadura tubária no pós-parto ou durante a cesárea. Isso muda demais, e quem está no sistema de saúde, quem está na tecelagem viva, sabe que isso vai impactar muito. Na legislação anterior, esse procedimento para ser feito durante a cesárea só podia ser feito em mulheres que estavam com 2, 3, 4 ou sucessivas cesáreas, né? Então, na hora do parto, avaliava-se o risco, tinha-se a junta autorizando, a paciente passava antes no planejamento familiar, eu tenho 3 cesáreas, eu tenho 4 cesáreas. Agora, não mais isso. A paciente manifestando o desejo durante o pré-natal, 60 dias antes da data provável do parto, ela tem direito de ser acolhida e realizada a laqueadura no pós-parto imediato, se parto normal, ou na cesárea, durante a cesárea. E aqui, gente, é importante no dia a dia a triagem durante o pré-natal. A paciente que não passou pela assistência do planejamento familiar durante o pré-natal, ela não conseguirá entrar para a esterilização sem o protocolo de passagem, certo? Então, a lei não está dando abertura para fazer sem prévia manifestação de 60 dias anterior a desejo de contracepção definitiva. O que permanece inalterado? A esterilização cirúrgica ela poderá ser realizada em pessoas com capacidade civil plena, né? Ou que sejam emancipadas, caso tenham ao menos 2 ou mais filhos vivos. Então, eu tenho 18 anos e 4 filhos, pode fazer. Eu tenho 19 anos e 5 filhos, pode fazer. Agora, eu tenho 21 anos e não tenho filho e quero fazer, essa nova lei ela não te obriga a ter um filho, tá? Para a realização do procedimento de esterilização cirúrgica, há
que decorrer um tempo mínimo de 60 dias entre a manifestação do desejo, com a assinatura do termo de consentimento e a efetiva realização da cirurgia. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido da cirurgia esterilizadora, tanto para vasectomia quanto para laqueadura, não foi retirado. Foi retirada a autorização do parceiro ou da parceira, tá? Então, quando o paciente ou a paciente ela passa na atividade educativa, nós precisamos reafirmar métodos contraceptivos reversíveis, tá? Então, ela tem que ter acesso aos métodos, aos LARCs, ao DIU de cobre, ao DIU levonorgel, ao IUT, ao contraceptivo injetável, ao anel. Você tem que fazer continuar gourmetizando as opções. Não, eu não quero nada reversível. Eu nunca mais quero ter filho. Aí a paciente ela deve assinar o termo de consentimento livre e esclarecido da sua opção pela esterilização. A linha de cuidado em saúde reprodutiva. Aqui ele versa sobre o nosso dia a dia nas unidades de saúde, seja nos centros, né, de especialidade da mulher, seja na atenção primária, na estratégia de saúde da família, seja nas maternidades e nos hospitais que são conveniados para esterilização. Precisamos fazer orientação em grupo e individual sobre os métodos contraceptivos reversíveis. Além da gente fazer essa palestra, nós precisamos ter essas opções disponíveis, né? Porque a paciente, eu quero um DIU, mas eu não tenho como. O sistema de saúde não me proporciona, né? Eu pensei no implante, não tenho acesso. Por isso que trabalhar essa disponibilidade do método deve ser executada junto com a disponibilidade da paciente ou do casal pela escolha de um método reversível de longa ação, tá? Caso a pessoa faça a opção por método cirúrgico, o sistema de saúde ele tem que estar desenhado. Eu optei. Então, aonde que esse casal, ou essa mulher, ou esse homem, ele vai ser referenciado, né? Ele vai sair da estratégia de saúde da família, já com o termo de consentimento livre esclarecido da data que ela manifestou o desejo, para onde? Para o SEM, que é o Centro Especializado da Saúde da Mulher, né? Não, a gente vai ter autonomia de cada unidade fazer isso e ter o hospital de referência. Campo Grande pode ser diferente de Dourados, que pode ser diferente de Três Lagoas, que pode ser diferente de Aquidauana. Então, respeitando características regionais, essa pactuação ela deve ser muito bem desenhada, tá? Porque a paciente ela precisa seguir o fluxo, o pré-operatório, né? A data de realização. A gente tem que fazer um fluxo, desenhar um fluxo para esse casal, para essa mulher, para esse homem que querem ser submetidos à laqueadura. As pactuações, elas têm que ser respeitadas dentro de cada município. É diferente de Campo Grande de Dourados, é diferente de Dourados de Ponta Porã, é diferente de Aquidauana, mas o sistema ele tem que estar desenhado e referenciado, tá? As ações educativas, a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e o tempo que roda nesses 60 dias, ele tem que estar bem desenhado. Qual vai ser o problema maior? Vai ser a mulher que chega para ter o parto dentro de uma maternidade que não tem uma integridade de equipe que possa estar fazendo no pós-parto uma laqueadura, tá? Então essa mulher ela tem que ir para um serviço que esteja com mais potência de plantonistas, porque depois do parto vaginal ela ainda tem que ser acolhida para uma anestesia, né? Uma laqueadura periumbilical. Então você tem que ter anestesista que esteja disponível. O desenho deve estar feito, tá? Imagina uma maternidade de pequeno porte. A mulher chega, tem um parto normal
e ela quer fazer a laqueadura no pós-parto e você não tem anestesista. Era uma casa de parto, né? Então, tudo isso tem que ser previamente impactado, tá? Assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Eu pus aqui no final da minha aula, eu vou compartilhar com vocês agora aqui no chat, né? A gente pegou da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O agendamento da consulta na unidade executante da esterilização cirúrgica. Quem vai fazer essa agenda? O médico que fez a atenção especializada no planejamento familiar já deixa todo pronto e entrega o protocolo para a paciente. É a unidade de saúde, por meio do agente comunitário, enfermeira, que vai monitorar o dia da internação. Cada lugar tem que estar bem pré-estabelecido, tá? Para não ter aquele erro em rede. Eu fui, eu fiz, mas não sei aonde interno. Então, o sistema tem que estar costurado. O agendamento do procedimento pela unidade executante tem que estar dentro dos 60 dias. Ah, já está tudo pronto, vamos fazer com 40 dias. Tem que continuar esperando esse intervalo de 2 meses, tá? A paciente, depois que ela é submetida à laqueadura ou que ele é submetido à vasectomia, ele tem que retornar na estratégia de saúde da família, na atenção primária em saúde, de 7 a 10 dias, para ter integralidade da linha de cuidado, né? Ver como é que está a ferida operatória, no caso de vasectomia, já para solicitar o espermograma de controle de 30 dias, né? Então, o paciente ele não pode ficar solto na rede, ele tem que ter o início do processo, educação em saúde, opção por método irreversível, referência para o centro de planejamento familiar, assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, agendamento no hospital, retorno para atenção primária, tá? Esse desenho de rede, ele tem que estar bem certinho, conforme a sua pactuação municipal. O que mudou de tudo isso é que agora a paciente pode fazer no pós-parto, independente de ser parto normal ou parto cesárea, desde que ela tenha startado 60 dias antes da data do parto. E ela tem que estar com consentimento esclarecido e assinado, com a manifestação do obstetra junto, tá? Então, essa paciente que antes só fazia se fosse terceira ou quarta cesárea, agora ela pode fazer mesmo se for a primeira cesárea, mas tem que ter os 60 dias anteriores. E não precisa o termo do parceiro. O resto a gente precisa deixar a rede bem desenhada, tá? Aqui o termo de esclarecimento, né, de consentimento livre e esclarecido. Esse documento é da Febrasgo, então ele já começa colocando a identidade do paciente, da onde ele é, quantos anos tem, né? Que essa laqueadura, isso eu estou falando para mulheres, da Sociedade Brasileira de Urologia, vasectomia tem o termo para o homem, né? Que passou a ser validada essa lei a partir de 2 de setembro de 2022, e aí tem a intervenção da laqueadura, é um processo que é de difícil reversibilidade, nós temos que explicar, tá? E explicar que o SUS também não tem cobertura para reversão de laqueadura. Então, a gente tem que falar sobre as possíveis complicações intraoperatórias, hemorragia, lesão de órgãos, né? E os seromas, hemorragias, infecção de parede. Não pode não falar, né? A gente tem que explicar que é um ato cirúrgico. O procedimento ele vai ocorrer dentro desse prazo, após 60 dias da manifestação da vontade e da assinatura do termo, né? A gente escreve aqui que nós oferecemos métodos não irreversíveis, entende que ela pode usar outro tipo de método, mas ela escolhe fazer a laqueadura durante o parto, né, pós-parto, ou durante a cesárea, tá? Esse termo também de solicitação de esterilização, ele é da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Aqui pode ser datado e assinado pelo médico ou pelo enfermeiro responsável pelo serviço, tá?
Essas são as referências, né? A Lei 9263, de 12 de janeiro de 1996, e agora a Lei 14.443, de 2 de setembro de 2022. Ambas as leis estão publicadas no Diário Oficial da República Federativa do Brasil, e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, nesse link que eu mando, eles fazem todas as orientações e atualizações do. É isso.